O profeta que andava nu e descalço. A história e morte terrível de Isaías. Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje temos uma mensagem muito especial e profunda para compartilhar com vocês. Quero convidá-los a embarcar comigo em uma jornada de aprendizado e reflexão sobre a vida de um dos maiores profetas de todos os tempos, Isaías, o homem que andou nu e descalço como sinal profético e que teve uma morte tão terrível quanto seu ministério foi grandioso. Prepare o coração, pois revelações surpreendentes virão ao longo deste vídeo. Antes de começarmos, quero pedir algo muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal Histórias Bíblicas, clique agora no botão de inscrição, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas mensagens e deixe um like neste vídeo. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E se este conteúdo tocar seu coração, compartilhe com amigos e familiares para que a mensagem do Senhor chegue ainda mais longe. Amém? Agora feche os olhos, levante suas mãos e vamos fazer uma breve oração juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos diante de Ti para meditar na Tua palavra e aprender com a história do Teu servo Isaías. Pedimos que o Senhor abra nossas mentes e corações para compreender as Tuas verdades e para que possamos aplicá-las em nossas vidas. Abençoa cada pessoa que está assistindo a este vídeo, trazendo paz, entendimento e transformação. Em nome de Jesus, amém. Agora sim, vamos mergulhar nessa história fascinante. O contexto e o chamado de Isaías viveu em um período tumultuado na história de Israel. Ele nasceu em Jerusalém, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, durante um tempo de instabilidade política e espiritual. A nação de Judá enfrentava ameaças externas, especialmente do poderoso Império Assírio. E internamente, o povo estava se afastando de Deus, mergulhando na idolatria e na injustiça social. Foi nesse cenário que Deus levantou Isaías como profeta, um mensageiro com a missão de chamar o povo ao arrependimento e anunciar o juízo divino. O chamado de Isaías é narrado no capítulo 6 de seu livro, e é uma das passagens mais impactantes da Bíblia. Isaías teve uma visão gloriosa de Deus no templo, onde viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins, criaturas celestiais, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Essa visão foi tão poderosa que Isaías ficou consciente de sua própria pecaminosidade e clamou: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Deus, em sua misericórdia, enviou um dos serafins para purificar os lábios de Isaías com uma brasa viva tirada do altar, simbolizando o perdão de seus pecados. Após essa purificação, Isaías ouviu a voz de Deus dizendo: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me. Isaías capítulo 6, versículo 8. Esse momento marcante marcou o início de um ministério difícil, mas cheio de propósito. Isaías foi chamado para pregar a um povo de coração endurecido que ouviria suas palavras, mas não as obedeceria. Ele se tornou uma voz profética que clamava contra a idolatria, o orgulho e a opressão dos pobres, ao mesmo tempo que anunciava a esperança da redenção por meio do Messias prometido. O sinal de andar nu e descalço. Um dos momentos mais intrigantes do ministério de Isaías foi quando Deus ordenou que ele andasse nu e descalço como um sinal profético. Essa ordem está registrada em Isaías capítulo 20, versículos 2 a 4. Deus instruiu Isaías a andar dessa forma durante 3 anos, como um símbolo do julgamento que viria sobre o Egito
e a Etiópia. Essas nações, que eram vistas como possíveis aliados contra a Síria, seriam derrotadas e levadas cativas, expostas em humilhação, como Isaías demonstrava em sua própria carne. Esse ato pode parecer extremo, mas é importante entender que os profetas frequentemente usavam ações simbólicas para transmitir mensagens de Deus de maneira impactante. Ao andar nu e descalço, Isaías não apenas proclamava a mensagem do Senhor com palavras, mas também vivia a profecia em seu próprio corpo. Ele demonstrava a gravidade do juízo divino de forma tão clara que ninguém poderia ignorar. Aqui uma pergunta para você, querido irmão ou irmã. Você estaria disposto a obedecer a Deus, mesmo se isso significasse passar por uma situação desconfortável ou humilhante? Isaías nos ensina que a verdadeira obediência muitas vezes exige sacrifício, mas ela sempre traz um propósito maior. A vida de Isaías foi marcada por essa obediência radical. Ele não apenas entregava mensagens difíceis, ele as vivia. E essa coragem e fidelidade são um convite para todos nós refletirmos sobre nossa disposição de servir a Deus de todo o coração, independentemente das circunstâncias. As profecias messiânicas de Isaías, esperança em meio ao juízo. Isaías não era apenas o profeta que anunciava o juízo de Deus, ele também foi o mensageiro de algumas das mais belas promessas de redenção e salvação encontradas na Bíblia. Em meio às duras advertências contra o pecado de Judá e das nações vizinhas, Isaías foi usado por Deus para anunciar a vinda do Messias, o Salvador que traria luz às trevas e reconciliação entre Deus e a humanidade. Uma das profecias mais conhecidas de Isaías está em Isaías capítulo 7, versículo 14, onde ele declara: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, e essa profecia aponta diretamente para Jesus Cristo, que veio ao mundo como a manifestação perfeita de Deus, habitando entre os homens. Outra profecia poderosa está em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Essas palavras ecoam com força e trazem esperança até os dias de hoje. Elas nos lembram que, mesmo em tempos de dificuldade e incerteza, Deus tem um plano de salvação. Ele enviou Jesus, o Príncipe da Paz, para reconciliar o mundo com ele e estabelecer um reino eterno de justiça. O servo sofredor e o sacrifício pelo pecado. Outro aspecto central das profecias de Isaías é a descrição do servo sofredor, que encontramos em Isaías capítulo 53. Essa passagem é considerada uma das mais claras prefigurações da obra redentora de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Isaías descreve com detalhes impressionantes o sofrimento do Messias em favor do povo, centenas de anos antes de Jesus nascer. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 53, versículos 3 a 5.
Esse texto é uma das mais fortes evidências da missão de Jesus como o Salvador, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele carregou sobre si os pecados da humanidade, suportou a rejeição e o sofrimento, e entregou a sua vida para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. A relevância de Isaías para o cristão de hoje. A vida e as mensagens de Isaías são um lembrete poderoso de que Deus está no controle, mesmo em tempos de caos. Isaías viveu em um período em que o povo estava cercado por inimigos e enfrentava crises espirituais e sociais. No entanto, Deus revelou a Isaías o plano divino que ultrapassava as circunstâncias imediatas, trazendo esperança e direção. Hoje, muitas vezes nos sentimos como o povo de Judá, rodeados por desafios, incertezas e tentações. A mensagem de Isaías é clara. Precisamos confiar em Deus, abandonar nossos ídolos e caminhar em obediência, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Querido irmão e irmã, você já parou para pensar no quanto as palavras de Isaías ainda ressoam com profundidade em nossas vidas? Ele nos ensina que, mesmo em meio à escuridão, Deus é a luz que guia nosso caminho. Ele nos convida a colocar nossa fé em Jesus Cristo, o Messias prometido, que é a nossa única esperança de salvação. A chamada ao compromisso. Se você está acompanhando até aqui, escreva nos comentários: eu creio nas promessas de Deus e confio no plano divino. Isso não apenas será um testemunho público da sua fé, mas também incentivará outros irmãos a meditarem na palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal Histórias Bíblicas, aproveite este momento para se inscrever e ativar as notificações. Este conteúdo foi preparado com amor para edificar a sua vida e fortalecer a sua fé. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. O desafio de ser um mensageiro de Deus. A vida de Isaías nos desafia a sermos fiéis a Deus, mesmo quando enfrentamos oposição ou incompreensão. Ele foi chamado para pregar a um povo de coração endurecido, e sabemos que muitos rejeitaram suas mensagens. Mas Isaías permaneceu fiel, porque sabia que sua missão vinha diretamente de Deus. Isso nos leva a refletir. Estamos dispostos a obedecer ao chamado de Deus, mesmo que seja difícil? Estamos prontos para carregar nossa cruz, como Jesus nos ensinou, e sermos luz em um mundo que muitas vezes rejeita a verdade? Pense nisso e escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. O ministério de Isaías e sua coragem diante da oposição. Isaías foi um profeta que demonstrou incrível coragem e fidelidade em sua missão. Ele não apenas transmitia mensagens de esperança, mas também repreendia os pecados de reis, líderes e do próprio povo de Judá. Como todo profeta, Isaías enfrentou desafios enormes, incluindo rejeição, zombaria e perseguição. No início do ministério de Isaías, o cenário era tenso. O reino de Judá estava espiritualmente corrompido, cheio de idolatria, injustiça social e rebeldia contra Deus. Apesar de Deus ter escolhido Israel como seu povo para ser luz às nações, eles haviam se desviado, adorando ídolos e esquecendo-se dos mandamentos do Senhor. Isaías denunciava corajosamente essas práticas, como vemos em Isaías capítulo 1, versículos 2 a 4. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores.
Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Essa mensagem era forte e confrontadora, mas necessária para despertar o povo. Isaías sabia que muitos não ouviriam suas palavras, mas ele era movido pela convicção de que estava obedecendo ao chamado de Deus. A obediência de Isaías, andar nu e descalço. Um dos episódios mais marcantes e incomuns no ministério de Isaías foi quando Deus ordenou que ele andasse nu e descalço como um sinal profético. Em Isaías capítulo 20, versículos 2 a 4, lemos: Naquele tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. Ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço 3 anos como sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará embora os cativos do Egito e os exilados da Etiópia, jovens e velhos, nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Este ato simbólico era uma mensagem clara. Deus estava alertando que se o povo de Judá confiasse no Egito para sua segurança, em vez de confiar no Senhor, enfrentaria vergonha e destruição. Isaías, em obediência total, cumpriu essa ordem, mesmo sendo uma tarefa humilhante. Esse exemplo nos ensina sobre o custo da obediência a Deus. Nem sempre seremos chamados para fazer algo confortável ou agradável, mas a verdadeira fé se reflete em nossa disposição de obedecer, mesmo quando não entendemos completamente os planos de Deus. O confronto com os reis de Judá. Isaías também teve encontros significativos com os reis de Judá, especialmente Acás e Ezequias. Com Acás, Isaías tentou encorajar o rei a confiar em Deus em vez de formar alianças políticas. No entanto, Acás rejeitou os conselhos do profeta e buscou ajuda de nações estrangeiras, o que trouxe mais problemas ao reino. Já o relacionamento de Isaías com o rei Ezequias foi diferente. Isaías era um conselheiro espiritual próximo de Ezequias, e em vários momentos de crise, como na ameaça do exército assírio liderado por Senaqueribe, o profeta foi instrumento de Deus para fortalecer o rei. Em Isaías capítulo 37, vemos um exemplo disso. Quando Senaqueribe cercou Jerusalém e enviou uma carta ameaçadora a Ezequias, o rei levou a carta ao templo e a apresentou diante de Deus, pedindo sua intervenção. Isaías trouxe a resposta do Senhor, assegurando que ele protegeria Jerusalém. E, de fato, Deus enviou um anjo que destruiu o exército assírio, salvando a cidade. Essa história nos lembra que quando enfrentamos ameaças ou dificuldades, nossa primeira resposta deve ser buscar a Deus. Ele é nosso refúgio e fortaleza, como diz o Salmo 46. A fidelidade de Isaías diante das dificuldades. Isaías sabia que seu ministério não seria fácil. Ele era constantemente confrontado pela dureza de coração do povo e pela oposição de líderes que não queriam ouvir a verdade. Ainda assim, Isaías permaneceu fiel. Essa fidelidade é algo que todos nós devemos buscar. Quantas vezes nos sentimos desanimados ou tentados a desistir quando enfrentamos resistência? Isaías nos ensina que o chamado de Deus vale mais do que a aprovação dos homens. A pergunta que nos desafia: você está disposto a obedecer a Deus, mesmo quando for difícil? Está disposto a enfrentar críticas, rejeição ou sacrifícios para seguir o chamado divino? Escreva nos comentários: eu escolho obedecer a Deus, custe o que custar. E se você ainda não é inscrito no canal Histórias Bíblicas, inscreva-se agora para continuar aprendendo e crescendo na fé. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. O ministério de Isaías
não foi apenas marcante por suas profecias e atos de obediência radical, mas também por seu impacto duradouro na história da redenção. Suas mensagens não apenas confrontaram os pecados de sua geração, mas apontaram para um futuro glorioso em que o Messias traria salvação ao mundo. As profecias messiânicas de Isaías é conhecido como o profeta messiânico, porque suas mensagens são ricas em profecias sobre a vinda do Salvador. Ele descreve detalhes profundos sobre o Messias, o qual reconhecemos hoje como Jesus Cristo. No capítulo 7, versículo 14, Isaías profetizou: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel." Este versículo é uma das mais claras referências ao nascimento virginal de Jesus. O nome Emanuel, que significa Deus conosco, enfatiza a encarnação de Cristo, o próprio Deus habitando entre os homens. No capítulo 9, versículos 6 e 7, Isaías anuncia: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso." Essas palavras são uma promessa de um governo perfeito e eterno sob o comando de Cristo, trazendo esperança não apenas a Israel, mas ao mundo inteiro. Isaías também apresentou o lado mais sombrio do ministério do Messias, profetizando sobre o sofrimento e a morte de Jesus. No capítulo 53, encontramos uma das passagens mais tocantes de toda a Bíblia, que descreve o servo sofredor. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Essa passagem detalha o sacrifício redentor de Cristo na cruz, destacando que ele levaria sobre si os pecados de toda a humanidade. O fim trágico de Isaías. Embora a Bíblia não registre diretamente a morte de Isaías, a tradição judaica relata que ele teve um fim terrível. Segundo o Talmud e outras fontes, Isaías foi martirizado durante o reinado do ímpio rei Manassés, que desprezava os profetas do Senhor. Disse que Isaías foi cerrado ao meio por ordem de Manassés, um ato de extrema crueldade que simbolizava o ódio do rei pela verdade proclamada por Deus. Essa tradição é mencionada indiretamente em Hebreus, capítulo 11, versículo 37, onde o autor descreve os mártires da fé. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Apesar de seu fim terrível, Isaías permaneceu fiel ao Senhor até o último momento. Ele não se curvou ao medo ou à intimidação, demonstrando que sua confiança estava plenamente em Deus e na promessa de um futuro eterno. O legado de Isaías para nós hoje, Isaías nos deixou um legado de coragem, obediência e esperança. Suas palavras atravessaram os séculos, inspirando milhões de pessoas a confiar em Deus, mesmo em meio às adversidades. Suas profecias sobre o Messias nos lembram que Deus tem um plano soberano e que esse plano culmina na salvação de todos que creem em Jesus Cristo. Hoje podemos aprender com Isaías a 1. Permanecer firmes na verdade. Mesmo quando enfrentamos rejeição ou oposição, devemos proclamar a palavra de Deus com ousadia. 2. Confiar em Deus acima de tudo. Isaías nos ensina a depender do Senhor e não das soluções humanas para enfrentar nossos desafios. 3. Olhar para o futuro com esperança. As profecias de Isaías nos apontam para a vitória final de Cristo e para o novo céu e nova terra que Deus preparou para aqueles que o amam.
Reflexão final e convite. Amado irmão, o que podemos aprender da vida de Isaías? Podemos aprender que, independentemente das circunstâncias, devemos ser fiéis a Deus. Isaías viveu para glorificar ao Senhor, e seu exemplo nos desafia a fazer o mesmo. Você está disposto a entregar sua vida completamente nas mãos de Deus, assim como Isaías fez? Se a sua resposta for sim, escreva nos comentários: eu escolho ser fiel a Deus até o fim. Se você ainda não se inscreveu no canal Histórias Bíblicas, aproveite este momento para se inscrever. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e ajude-nos a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E se você sentiu o chamado do Espírito Santo em sua vida, não o ignore. Aceite Jesus como seu Salvador e procure uma igreja próxima para crescer na fé. Encerramento. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Que você tenha a coragem de viver como Isaías, fiel ao Senhor em todas as circunstâncias. E lembre-se, o mesmo Deus que sustentou Isaías é o Deus que está com você hoje. Até o próximo vídeo, aqui no canal Histórias Bíblicas. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.